é uma fila de um dos... Sim, não é um dos principais estados do Brasil, mas é um estado importante, é o terceiro estado mais importante da região Nordeste. É um lugar que tem gente influente na política, né? O Ciro Gomes é desse estado, tá sempre querendo concorrer a presidente. Oh, olha isso e tal. É de um local cujo perfil socioeconômico é da dependência. São pessoas que dependem do Estado e da ajuda alheia para sobreviver. Essas pessoas, elas votam sempre nos mesmos políticos. Eu acho assim, se fizesse uma pesquisa em quem votou para presidente em 2022, nessa fila, dado que é mulheres dependentes de assistência, eu vou botar aí 85 ou 90% praticamente dessas pessoas votaram no Lula. Tá? O número é mais ou menos esse, tá? Dado que a maior parte dessas pessoas aí são mulheres, tá? Eu vou pegar outra coisa aqui pra juntar os pontos. Cadê meu celular? Tá aqui, trouxe sim. Eu vou mandar pro Riso aqui um outro gráfico pra juntar. A gente vai juntar os elementos, eu vou misturar os assuntos e o Riso vai falar que canalha, esse Renan é um vagabundo. Que tá? canalha, esse Renan é um vagabundo. Manda ele, Riso, dá uma olhada aí, tá? Agora eu vou meter um gráfico aí. O Gabriel Souza falou, Renan, isso acontece em São Paulo também, não precisa nem ir longe. É óbvio que acontece, São Paulo tem tudo, São Paulo tem todos os problemas. Eu estou falando que São Paulo é o PIB. São Paulo é o PIB. É aqui, não adianta, assim, lógico que vai ter um problema, não adianta você falar, esse Renan, você pensou assim, eu pensei no Ceará, um problema que é ele em si, representativo do modo de vida local, que é muito pobre. É esse que eu tô falando, pô. Produtividade do trabalho por hora trabalhada. Esse gráfico aí, galera, e isso aqui é uma coisa que o Orlando, eu tô agora puxando um insight que o Orlando falou num grupo que a gente tem com ele, né? O Orlando Lima da Vale, já citei ele 3 vezes hoje. Produtividade do trabalho por hora trabalhada em dólares internacionais. Isso aqui é a produtividade do trabalho, ou seja, sua capacidade de gerar dólar por hora. O gráfico é isso, ou seja, o quanto que um trabalhador gera de dólar a cada hora que ele está trabalhando. Vocês entenderam? É isso. Então o gráfico aponta ao longo do tempo quanto que esse trabalhador gera. Vamos pegar ali, tem uma Coreia do Sul, né? O gráfico começa em 1990. Tem uma curva que é um marrom. Ele começa ali empatado praticamente com o Brasil, um pouco abaixo do Brasil, e ele dispara a ponto de quase empatar com o Japão. A produtividade do trabalhador coreano explodiu. Explodiu por várias razões, né? O Japão aumentou, não explodiu, mas aumentou bem. Estados Unidos da América, vamos falar a real dos Estados Unidos da América? Isso que dá ser um estado com a natureza do estado americano? A produtividade do americano explodiu igual a do coreano. A real é que os Estados Unidos vem aumentando igual um país em desenvolvimento como a Coreia, que hoje é um país desenvolvido. Né? Podemos pegar outros, por exemplo, a Alemanha, a despeito de tudo que todo mundo fala da Europa, a Europa morreu. Nos últimos 34 anos, a Alemanha subiu. Agora, vai de uns 5 anos pra cá, que a Europa como um todo estagnou. Né? Aí tem que ver quais são os fatores que geraram estagnação. França perdeu produtividade, Inglaterra estagnou agora no final, a Itália já está estagnada há um tempo. Né? E aí vou chegar onde vocês querem chegar. A média global, ou seja, o mundo nos últimos 34, vamos botar aí 35 anos, o mundo na média, e aí você está contando regiões muitíssimo pouco produtivas. Né? A gente vai pegar uma Índia, que tem 1 bilhão de pessoas, a África inteira, que é um lar de improdutividade, o Sudeste, antigo Sudeste Asiático, parte do Sul Asiático, alguns países ainda eram muito pobres ali no começo dos anos 90. Você vai pegar a América Latina, ou seja, a média global ela vai estar muito abaixo do que tem ali que é a elite. A média global se tornou mais produtiva que o Brasil, ou seja, o Brasil é um país menos produtivo do que a média do mundo. O Brasil é muito improdutivo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu tô colocando aqui pra vocês, eu preciso que vocês olhem isso. Lembrem-se do vídeo que vocês viram e lembrem-se da pergunta que eu fiz. Eu falei, o capitalismo brasileiro tem condição de vencer a burocracia brasileira? E vocês, de maneira muito inteligente, responderam não. O que é diferente do caso americano, em que o Elon Musk está enfrentando e está peitando e está vencendo a burocracia deles, porque o Elon Musk representa aquela curva azul ascendente chamada Estados Unidos da América, que é um local onde o capitalismo realmente puxa. E aí os fatores que pendem para o capitalista acabam sendo detrimentais para um burocrata que acaba diminuindo a produtividade. O burocrata diminui a produtividade.
No caso brasileiro, o que acontece? Como nós somos um país subdesenvolvido, um país que o capitalismo de fato acontece em algumas poucas regiões, você é capitalista em algumas regiões, em alguns lugares, tem bolsões de capitalismo ao redor do Brasil, e boa parte da população brasileira, vamos botar aí, no mínimo metade da população brasileira, praticamente não produz ou vive numa informalidade quase improdutiva, e com um percentual muito grande dos brasileiros que não é nem, que é aquele jovem já que não faz porra nenhuma, nem estuda, nem trabalha, fica coçando o saco o dia inteiro. Uma parte importante da população vivendo de bolsa ou aposentadoria. O que nós temos é um país que produz muito pouco recurso. Você entende? Assim, a nossa capacidade... Já jogaram The Sims? Ou aqueles joguinhos que ficavam umas setinhas, setinha verde, ou ficavam uns dinheirinhos subindo na cabeça, gling, gling, gling. Sabe aqueles joguinhos? Fica bling, 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 bling. Ou quando você jogava Sonic, você ficava correndo e pegando umas moedinhas. O brasileiro, se a vida fosse um desses joguinhos, o bonequinho brasileiro não fica sumindo a moedinha aqui. Vamos fazer o plim, plim. Ele não faz. A nossa produção por hora, ela é muito baixa. Aí a pergunta é, por que é baixa? Naturalmente, o termo produtividade, ele não pode ser entendido assim, é o esforço que você põe. Não. A produtividade é uma série de fatores. Tá? Ou seja, se você tem uma infraestrutura boa, sua produtividade vai ser maior. Por exemplo, você tem uma série de estradas boas para escoar a sua produção. Logo, você escoa a produção rápido. Então você pode produzir mais e escoar mais rápido. Logo, você faz mais dinheiro. Então, infraestrutura conta. Dinheiro barato conta. Capacidade tecnológica conta. Produtividade, a força de trabalho, entra até a motivação da força de trabalho também conta. Conta. Segurança, ou IDH, vamos botar aqui, a qualidade de vida, no fundo acaba incidindo sobre a mão de obra, isso também vai contar. Marcos regulatórios que gerem, por exemplo, uma estabilidade na hora de produzir, confiabilidade, regras claras, lei clara. Tudo isso faz com que haja, vamos dizer, incentivo a ser produtivo, ok? Pois bem, o Brasil toma alguma decisão produtiva, em algum termo? O Brasil não toma uma decisão produtiva pra P nenhuma. O Brasil é um estado inimigo da produtividade. E aí quem é que não deixa tomar essas decisões produtivas? Curiosamente é um misto de burocracia estatal, a burocracia estatal, porque ela precisa roubar, e vamos colocar, o burocrata estatal, mesmo você que é concurseiro e gosta da gente, no fundo vocês precisam que o Estado se aproprie do dinheiro que quem trabalha e produz para pagar o seu salário, certo? Você vai precisar. E aí você vai falar, mas eu sou diferente. Eu entendo, você é uma exceção. Porque grande parte desses caras, né, o concurseiro que quer tirar mais de 10 conto por mês e vai trabalhar no Estado, dado que o Estado não é eficiente em trabalhar, dado que o sistema todo de trabalho é ruim, não tem demissão, não tem incentivo, não tem nada, você não será muito efetivo na geração de recursos. Então, tô colocando aqui, vocês precisam distrair de quem trabalha e produz. É real. Não adianta também dourar tanto a pílula. É real. 2. Nós temos uma mentalidade progressista de esquerda no judiciário e dentro da burocracia que vê as pessoas geradoras de recurso como inimigas. Não estou exagerando aqui, não tem nenhum exagero. Muda o título, Rizzo, muda o título e a capa, por favor. A burocracia vê. 3. Você tem um sistema político brasileiro em que, curiosamente, quem manda mais é quem produz menos. Então, os políticos dos estados menos produtivos do Brasil mandam mais que os políticos dos estados mais produtivos do Brasil. E os políticos dos estados mais produtivos do Brasil são idiotas, porque as pessoas dos estados mais produtivos do Brasil são imbecis que elegem idiotas. E aí você elege o idiota, e o idiota tá lá gravando um vídeo, tá lá gritando mito. Ele faz isso. O cara das regiões mais produtivas é um idiota. Vamos pegar aqui, pega a lista dos mais votados para vereador em São Paulo. São imbecis. São imbecis completos. Você vai pegar para deputado federal. Quem foi os mais votados para deputado federal em São Paulo? Vamos lá. Guilherme Boulos, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Salles. Quem mais? É isso aí. Não imagine, meu amigo, que assim, nossa, né, uau, não, aqui elegeu um monte de retardado, e aí, enquanto isso, sei lá, Paraíba elegeu o Hugo Mota, parece que é algo muito bom, entendi, os paraibanos foram comprados pela família do Hugo Mota, a família do Hugo Mota compra um paraibano entrega o voto pra ele, e aí ele vai lá pra Brasília ser um cara do centrão, é isso, ele vai cuidar dos interesses dele e reproduzir os interesses dele. Esta dinâmica toda que eu tô descrevendo, não tem no capital uma oposição firme. E por mais que os esquerdistas fiquem, não, porque o capital, bababá, o capital brasileiro não é pujante. Então quando a gente às vezes vê, eu já vi o Flávio Dino, quando foi governador do Maranhão, quando foi candidato a governador do Maranhão, falar em choque de capitalismo no Maranhão,
Eu vi o Jabor no debate com o Pedro Duarte falar nisso. Eles estão chegando numa coisa que, vamos dizer, concorda com o que eu tô falando aqui, que deveria ser consensual entre esquerda e direita, que é o seguinte: que tal a gente superar esse patrimonialismo e essa burocracia pré-modernos que tem no Brasil? E aí mete capitalismo mesmo, mas capitalismo selvagem nessa porra, capitalismo. E pode ter aqui ou ali, eu não sou contrário não, a participação do Estado aqui, vendo, vamos fazer um polo igual a Embraer aqui, não tem problema nenhum. Minha discussão é, vamos demolir essas estruturas pré-modernas? Vamos ter capitalismo? Aí depois vai vir um comuna, não, porque tem que ser assim, essa beleza. Mas vamos ser capitalista antes? Porque nós não somos. Nós não somos, entendeu? E o problema é, o capitalismo nosso é tão tosco que a única forma dele participar do jogo, tá? A gente pode botar aqui, ele participa do jogo político através de dois instrumentos. Um é a Federação, a Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, que representa os interesses da agricultura organizada. A agricultura organizada é um caso único no Brasil, tá? Porque ela se torna organizada nos anos 80, muito por conta da Constituição, e ela pega uma força que ela é diferente, o agro, ele é diferente de outros setores, porque o agro dispõe da terra. A terra não é só um fator para o funcionamento da economia, que é terra, capital e trabalho. Tá? A terra é um instrumento de poder. Os grandes lords, antigamente, né, você pode pegar Roma antiga, os grandes aristocratas possuíam terras, escravos nas terras, as famílias tinham que ter terra. Então, ter terra era ter poder, ter terra é ter poder. Então, terra já representava poder. Então, a Confederação da Agricultura, quando surge, ela surge em cima da lógica de defesa deles com relação a uma Constituição que vinha relativizar os direitos de propriedade no Brasil. Você teve toda uma campanha, eu lembro que o Caiado tem nem sei se existe vídeo disso, mas o Caiado me levou uma boiada pra frente do Congresso Nacional, tá? Naquelas discussões todas. Então houve muita tensão e aí o agro se organiza, justamente no período também que o agro começou a se mecanizar, colocar tecnologia e o Brasil saiu, que é algo que ele era até os anos 70, um país pobre, exportador de importador de comida, para hoje um dos lugares que, junto com os Estados Unidos e talvez a Austrália, e a China, que se inclui aí também, são celeiros do mundo.